Salve, salve! Sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o meu grande amigo e sócio Dudu Loureiro. Nós estamos aqui no escritório da DTG Brasil para começar um projeto que há algumas semanas a gente idealizou e estamos realizando a primeira edição de uma série de conversas que a gente vai ter aqui. A partir de hoje vocês vão começar a ver a gente com alguma frequência, batendo esse papo aqui sobre assuntos importantes, assuntos relevantes que atravessam a nossa atuação no dia a dia aqui na DTG. Tá? Estamos presentes aqui no escritório, além de Dudu e eu, Thales, que está produzindo, gravando aqui pra gente, e também ajudando no registro dessa conversa o nosso grande amigo e designer Ciso Lima. Dá um oi aí, Ciso. E olha só, primeiro eu queria contar para vocês de onde surgiu essa ideia. Tá? A gente já vinha sentindo uma necessidade de começar a conversar com essa comunidade que interage com a gente, que nos segue nas redes sociais, sobre temas importantes, que eu acho que são muito relevantes, sobretudo para as organizações para quem a gente trabalha. E para todas as organizações, na verdade. Essa tem uma série de assuntos que estão presentes no nosso dia a dia de trabalho e que a gente sentiu necessidade de avançar nessa conversa e trazer para as pessoas também, né, Dudu, para conversar com a gente. E esse projeto nós resolvemos dar um nome até muito curioso, que é Anota num Post-it. Então essas conversas que a gente vai ter estarão sob esse nome agora, essa marca Anota num Post-it. E por que esse nome, gente? Porque essa é uma coisa que a gente faz muito, né? Durante os workshops, quando a gente está facilitando workshops nas empresas para quem a gente trabalha. Muitas vezes quando surge alguma informação, algum tema, alguma percepção relevante, a gente fala assim, não fica só na conversa não, anota num post-it, reserva aí, que é importante a gente depois voltar a organizar essas informações. Por isso esse nome, Anota num Post-it. Bom, nossa primeira conversa, o primeiro assunto que a gente quer trazer para vocês é conversas difíceis. E por que surgiu esse tema? Dudu Loureiro teve recentemente lá em Amsterdã, para uma conferência, né, Dudu? Design Thinking Conference, que ele vai falar um pouco melhor sobre essa conferência daqui a pouquinho, né? E o tema tratado foram essas conversas difíceis, né, Dudu? Então, eu queria a gente começasse esse papo aqui, primeiro com você contando como é que foi essa experiência lá na conferência, lá em Amsterdã, e como que emergiu esse tema de conversas difíceis. Legal. Tinha 2 anos que eu não ia, né? Eu vou nessa conferência desde 2017. A Design Thinkers organiza ela desde 2017, foi o primeiro ano. É sempre outubro, sempre Amsterdã, embora ano que vem eles estão querendo fazer em Singapura também, com o time de lá e tal. E aí, desde o começo, desde a primeira edição, empatia é a grande temática, né? Você fala todos os encontros, se conversa sobre empatia. Não necessariamente se conversa, mas você tem um grande horizonte de empatia rolando tá bom. Na conferência. E aí, de ano para ano, aí você tem temas específicos que vão entrando. Mas a grande pegada dessa conferência, porque embora o nome seja Design Thinking Conference, né? Algumas pessoas, inclusive algo que a gente vai conversar aqui, algumas pessoas chegam lá ou então olham um evento e pensam que é uma conferência técnica, né? Uma conferência sobre metodologia, sobre frameworks, sobre ferramentas e tudo mais. E não é. Isso causa uma grande surpresa. Eu já vi pessoas tendo uma grande surpresa esse ano também, eu vi e tal. Elas vão esperando uma coisa e chega lá e encontram uma outra experiência. Vão esperando mais feijão com arroz, né? Mas o que se fala mais quando a gente aborda Design Thinking, que é de fato os frameworks, né? Toda a questão metodológica, processo criativo e tal. Só que desde o começo, a Design Thinkers entendeu que a parte metodológica, a parte do processo criativo, ferramental, já estava muito bem dada por outras conferências,
Tem a Service Design Network que faz a conferência deles, que assim, aí sim, tem toda uma parte metodológica e tal. Então eles escolheram um caminho, um viés alternativo quando a gente aborda Design Thinking. Principalmente com essa lente da empatia, né? Então são falas não usuais, são falas que não são feitas lá por profissionais de Design Thinking, geralmente, até tem um ou outro, mas geralmente não são profissionais diversos. Então, por exemplo, esse ano uma das temáticas também era diversidade e divergência. Tá. Então eu vou contar um pouquinho do que eu vi, mas assim, são profissionais diversos, tem artista, tem enfermeira, tem uma autora que escreveu sobre alcoolismo, ela sofreu com isso durante um tempo, enfim. São assuntos e falas diversas, muitas delas tabus, que justamente provocam essas conversas difíceis, né? Tá. E que, por incrível que pareça, eu, pelo menos na minha visão, né, eu acredito que são muito importantes para as organizações, somente hoje em dia, pensando, né, em todas as complexidades das pessoas, diversidade, todos esses temas que estão em pauta, né? Bom, de uma maneira ou de outra é o jeito de provocar essas conversas, né? Então a conferência segue esse caminho não usual, que de novo às vezes causa certa estranheza, né, para os participantes. Tá, e houve algum tipo de exercício assim dessas conversas, assim, algum exercício estruturado assim, para vocês conversarem e debaterem sobre alguns desses temas assim? A ADT, a Design Thinking Conference, ela funciona num formato das falas. Depois eu tenho que falar da estrutura, que é um negócio à parte, mas assim, tem as falas, beleza. Essas falas são muito... Eles provocam muito que essas falas sejam... tenham intervenções de pessoas que queiram falar alguma coisa. Tá bom. É o caso... Depois a gente coloca as imagens, mas é o caso... Tem um microfone de pelúcia, não lembro o nome dele, mas é um microfone de pelúcia que o host, que é o Adam Lawrence desde o começo, que é uma figuraça, né, do universo Design Thinking, do Service Design, ele fica jogando para as pessoas. Então o microfone móvel, fica tacando, e aí você pega o negócio e você pode falar e tal. Então beleza, tem esse formato das falas, e tem o que eles chamam dos breakouts, né? Os breakouts são workshops. Então no primeiro dia, são 2 dias, né, de conferência, no primeiro dia são 2 grandes momentos de breakouts, no terceiro dia, no caso eu fiz um deles, né? Eu facilitei um workshop num desses breakouts, e no segundo dia são mais 3 momentos de breakouts. Esses breakouts são workshops curtos, de 1 hora, acontecendo em paralelo, né, durante a conferência. Então quando você... meu papelzinho não está aqui, mas quando você credencia, você recebe seu cartãozinho com o seu nome, né, com toda a programação e tal, e você recebe tickets para esses breakouts. Então eles já são distribuídos anteriormente. E é muito legal porque eles falam assim, eu sei que a gente escolheu você para fazer determinado breakout, e o Adam fala, né, o motivo é que se a gente não fizesse assim, você ia escolher o tema que você acha que está mais, sei lá, envolvido, que você quer mais ouvir e tal, e quando a gente te força a fazer algo que a princípio você não escolheria, você pode ter muitas surpresas, e geralmente é o que acontece mesmo. A gente tenta, assim, intuitivamente a gente vai pelo que é mais... o que a gente tem mais afinidade, ou que a gente está mais interessado naquele momento, aí acaba que eles te jogam para fazer outra coisa e você se surpreende, tipo assim, cara, eu nunca escolheria esse aqui, e foi muito legal, né? Olha que legal. Ô Ciso, eu acho que a gente podia anotar no post-it, tem 2 coisas que me chamaram a atenção nisso que o Dudu falou. A primeira, desse microfone de pelúcia que é lançado para cada um, ou seja, quem recebe o microfone de pelúcia, tá entendido que agora é a minha vez de falar e agora eu tenho voz, né? Aquela velha questão. As pessoas precisam ter vez e precisam ter voz. E eu acho que essa é uma primeira questão para a gente anotar no post-it mesmo, né? Sim. Toda conversa, não necessariamente precisa ser uma conversa difícil, né? Cada pessoa envolvida nessa conversa precisa ter vez, a sua vez de falar e de ser ouvido, né? E voz. É preciso respeitar a voz, o que ela tem a dizer, a opinião, a expressão daquela pessoa. Acho que essa é uma primeira questão. E a outra, eu não sei como que a gente vai anotar isso, viu, Ciso?
mas é conversar sobre assuntos sobre os quais às vezes eu não estou preparado, ou não me preparei mentalmente para conversar. Mesmo que seja meramente como ouvinte ou para lidar com aquilo ali, né? Eu acho que esse é um exercício super legal, né? Que é um exercício do risco, né? Ou seja, alguém te colocou num breakout session, né? Para falar de uma coisa que você nem escolheu muito, né? Exatamente. E você se surpreendeu, porque foi muito legal conversar sobre um assunto que você talvez não escolheria. Foi isso, né? Total. E outra coisa legal sobre o jeito como a conferência faz isso é que meio que vai contra os algoritmos das redes sociais, né? Porque o algoritmo, ele te faz ver mais do mesmo do que você já quer ver. Mais, e te afunila. Porque te afunilando, ele te coloca numa caixinha e é mais fácil te vender anúncio. Sim. Se você tiver muito encaixadinho numa caixinha. É um mecanismo de influência mesmo. Né? Com certeza. Então a conferência meio que quebra isso. Falei, não, você vai fazer uma coisa que você, a princípio, não prestou atenção, nem imaginou que você faria e tudo mais, e chega lá e geralmente você se surpreende, assim. Olha que legal. Eu estou tentando fazer um paralelo sobre coisas que a gente faz em alguns workshops. Isso acontece, né? Tem muitos projetos que a gente facilita, que a gente toca aqui na DTG, que são montados grupos de trabalho, né, com pessoas de várias áreas ou com vários backgrounds e perfis. E muitas vezes a pessoa cai num projeto, sei lá, um projeto de transformação digital. E essa pessoa, por exemplo, não sabe nada de tecnologia e ela cai lá nesse projeto, muitas vezes desconfiada ou até meio arredia, fala assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? E ela, naquele processo ali, né, de entendimento, de empatia, ela acaba se conectando, né? Se vendo num lugar que ela jamais imaginou que poderia estar, né? E descobrindo, às vezes, um potencial para contribuir ali, né? Agora me conta uma coisa, Dudu. Que breakout você caiu lá, que te colocaram, que te causou assim, uma estranheza ou algum, talvez até, não sei se você se sentiu desconfortável, mas assim, algum breakout que você acha que você, sei lá, achou meio estranho inicialmente? Conta aí um pouquinho disso. Bom, então eu fiz 2 breakouts, eu facilitei um e fiz 2, né? Tá. E fui participante em 2. O primeiro, eu olhei pro tema e sei lá, se eu tivesse opção de escolher, talvez eu escolheria, porque eu achei o tema muito legal, mas me surpreendeu o jeito que a pessoa tratou, que foi Design for Women. Então, legal. Acho que ela mora na Inglaterra hoje, mas ela é indiana e ela tem uma empresa que só faz projetos para mulheres. Foi muito legal. Então eu achei legal que tenha me escolhido para fazer esse. O outro que eu fiz, eu não lembro o nome, mas foi com o único português, eu era o único brasileiro da conferência e tinha um único português da conferência. E foi engraçado, porque ele fez meu workshop e eu fiz o dele, me colocaram para fazer o dele. Ele facilitou uma breakout que você participou e vice-versa. E vice-versa, né? Então foi uma coincidência, né? Enfim, ele deu um workshop sobre vieses internos. Esse é um workshop que, se eu batesse o olho, talvez eu não escolheria. Provavelmente eu teria escolhido um outro que tivesse lá. Mas foi um workshop sobre reconhecer seus vieses e reconhecer como seus vieses influenciam as suas decisões e como você se relaciona com times, com a sua empresa, com outras áreas e tal. Foi bem legal, me surpreendi. Pô, que legal, positivamente de ter feito, assim. Eu fico, desde quando você trouxe esse tema das conversas difíceis, né, no seu retorno, eu comecei a pensar, né, sobre o que caracteriza uma conversa difícil, né? Bom, isso que você acabou de conversar aqui já aponta para algumas respostas, né, possíveis. Primeiro, uma conversa difícil pode ser uma conversa sobre um tema sobre o qual eu nunca parei para pensar, ou sobre um tema que, a princípio, eu não me conecto com ele, né? Acho que a gente poderia dizer que algumas conversas difíceis, talvez nem difíceis, mas conversas estranhas, né, da gente participar, sobre temas com os quais a gente não se conecta ou não tem um interesse particular, né? Sim. Eu acho que pode ser isso. Mas vamos pensar aqui um pouco mais, né? O que mais pode caracterizar uma conversa difícil?
eu fiquei pensando em algumas coisas, hoje eu até fiz algumas anotações, eu não sei onde é que tá meu celular. Thales, vê se você acha por aí, que eu anotei aqui umas coisas, até, eu acho legal dar uma consultada aqui, até pra gente não perder, porque eu acho que foram anotações sobre as quais a gente pode conversar aqui e ampliar a nossa discussão. Olha que interessante. Eu acho que uma conversa difícil pode ser aquela, por exemplo, que a gente não quer ter porque nos colocam em uma posição incômoda. Sim. Então vamos imaginar aqui, você falou que design for women, né? Às vezes nós homens, talvez a gente possa se incomodar ou achar difícil conversar, porque talvez uma conversa sobre esse assunto possa nos colocar numa condição difícil, né? Tipo assim, talvez uma conversa dessa pode me confrontar como homem em algumas posturas ou comportamentos que eu tenho, né? E que eu aprendi ao longo da minha existência a reproduzir comportamentos machistas, por exemplo, preconceituosos, né? Então, assim, você ter um assunto que me coloca numa posição incômoda, ou seja, uma posição que eu preciso parar para refletir e de repente descobrir que, opa, eu não tenho sido legal. As minhas posições, os meus comportamentos relacionados a esse assunto não têm sido muito legais. Acho que isso é uma coisa totalmente possível de acontecer, né, Dudu? Com certeza. Inclusive, talvez o caminho mais fácil, quando você está projetando algo para um perfil muito diferente do seu, é você ir pelo preconceito mesmo. A facilitadora, inclusive, mostrou alguns exemplos, por exemplo, de produtos ou campanhas que provavelmente foram homens que fizeram e eram voltadas para mulheres e eram basicamente com tonalidades rosa, por exemplo. Entendi. E acha que, beleza, está adequado. Vamos colocar um rosa aqui, beleza, serviu para as mulheres. Pô, e passa muito longe disso, né? Super a ver com o lance dos vieses também que você falou, né? Vieses que a gente já traz para a discussão, né? Com certeza. Que são perspectivas que já estão consolidadas, né? Sim. Pô, legal. Uma outra coisa que eu pensei que pode caracterizar uma conversa difícil é as conversas que a gente evita ter, pois elas podem nos confrontar com a realidade. Uhum. Muitas vezes a gente não quer ser confrontado com a realidade, né? Saber exatamente o que acontece num contexto ou numa situação, né? Isso vale assim pra gente como pessoas, cidadãos, né? Seja na nossa família, no nosso ciclo de relacionamento, mas também vale pra gente como profissionais. Muitas vezes dentro das organizações a gente não quer confrontar, ou seja, descobrir qual que é a realidade de fato que a gente está vivendo dentro da organização, né? Essa é uma conversa que muitas vezes é difícil, porque expõe a realidade. Sim. Muitas vezes a gente não está afim, né? A gente já esteve envolvido em várias conversas dessas, né? Por exemplo, de gestores que não combinam, não se conversam, têm ciúmes um do outro, e a gente, como assim, guardiões de um projeto que diversidade é um dos pilares, a gente precisa colocar essas pessoas na mesma sala e eles precisam colaborar. E fica aquele elefante, né? Porque os times desses gestores sabem que tem algo no ar. Pô, demais. Tem uma coisa que a gente, para quem já tá mais afeito ao Design Thinking, ou para quem até já fez algum projeto com a gente, sabe que a gente tem uma ferramenta que chama-se matriz de alinhamento, ou matriz CSD, né? Que ela exatamente é usada para trazer à tona a realidade, ou seja, como que as pessoas percebem a realidade, as certezas que elas têm sobre o que está acontecendo, as dúvidas, as suposições, né? E muitas vezes, quando você reúne um grupo assim, a realidade é surpreendente, né? Às vezes há um entendimento antes de se começar um projeto, que está todo mundo alinhado, que todo mundo tem um entendimento claro sobre a organização, sobre determinado tema, e na hora que a gente faz esse tipo de sessão, né, vem à tona um desalinhamento completo, né? Um pensa preto, o outro pensa branco, um pensa A, o outro pensa B, e é uma loucura, né? Assim, total. A gente confrontar com a realidade, mas essa é uma coisa necessária, né, Dudu? Como é que a gente começa uma coisa sem... Eu acho que são conversas, sei lá, básicas, talvez, fundamentais, para que
a organização evolua, porque assim, se a gente está querendo que a organização seja mais horizontal, mais colaborativa, experimente mais, seja mais empática, não tem jeito de fazer com organizações tradicionais do tipo muito hierarquizadas, sabe? É verdade. Muitas burocracias, avessa à perspectiva do cliente. Ou seja, essa conversa tem que ter, não tem como. Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir, né? Tem, bom, Dudu falou agora há pouco, acho que um outro tipo de conversa difícil são aquelas conversas sobre assuntos polêmicos, né? Assuntos controversos, né? Então, sei lá, dinheiro. Dinheiro é um assunto que muitas pessoas e organizações não gostam de falar, né? Ou são superficiais, ou falam até um certo ponto e escondem realidades, né? E outras coisas que a gente está vendo aí na sociedade, né? Conversa sobre religião, conversa sobre política, a gente está vivendo esse momento, né? Muitas vezes são difíceis porque são polêmicas, né? E acho que a gente nunca foi educado, né? Para conversar sobre assuntos controversos, né? Pelo contrário, a gente foi ensinado a fugir desse tipo de conversa o tempo todo, né? Ou a se conformar, né? Ou a tomar a forma daquilo. Né? Ou pelo menos não se expor enquanto a conversa está rolando, mas assim, por trás das cortinas você coloca o que você pensa, né? Tem super a ver com uma coisa que eu notei aqui também. Muitas vezes a gente também acha uma conversa difícil porque elas podem revelar aquilo que a gente não quer saber. Tem um pouco a ver com o que eu falei da realidade, né? Tem. Não me... Às vezes a gente até brinca, né? Assim, no dia, não me conta, não quero saber disso. Por quê? A partir do momento que você sabe, você toma conhecimento, você de alguma maneira tem que se posicionar. Né? Não dá para ignorar. Né? E muitas vezes a gente quer ignorar, né? Não quer se comprometer. E aí a gente foge, né? Ou essa conversa passa a ser uma coisa árida, difícil, né? Sim. Tem uma outra conversa difícil que são aquelas conversas sobre assuntos sobre os quais a gente não está preparado para falar. Ou eu não tenho conhecimento suficiente. E às vezes a gente é colocado numa circunstância que eu preciso conversar sobre algo que eu não estou preparado. E aí passa a ser difícil. Ou mesmo eu proponho uma conversa, acho que isso aí é pior, né, Dudu? Eu proponho uma conversa sobre uma coisa sobre a qual eu não estou preparado para falar. E ela vai ser difícil porque não tem como aprofundar, não tem como explorar os mais variados aspectos daquele tema se as pessoas que estão ali ou que foram, né, convidadas para aquela conversa, elas não... Falta repertório, né? Questão do repertório, né? Conversas difíceis podem ser também aquelas que a gente acha difícil por causa do nosso interlocutor. Quando eu tenho interlocutores, sei lá, exaltados emocionalmente, ou às vezes truculentos no modo de... Sim. Né? Essa é uma dificuldade grande para você estabelecer uma conversa, né? Quando não há abertura, né, para o diálogo. Ou às vezes pessoas que já chegam, tipo assim, chegam para uma conversa, mas de fato não chegaram para uma conversa, chegaram para um voo solo, né? Chegaram para palestrar, né? Eu tô a fim de falar o que eu penso, o que eu quero e apenas me ouçam, né? Sim. E às vezes isso está travestido de uma conversa. Isso é uma coisa que a gente encontra muito nos nossos projetos, né, Dudu? Demais. Tem a ver com o workshop que eu fiz lá na DT Conference também. Gente que de fato não está a fim de conversar, né? Mas nem percebe, né? Ela tá tão automatizada em sempre falar, se expor o que ela pensa, falar e não ouvir, que ela acha que isso é normal, né? Tem muita gente que acha que determinadas conversas são difíceis e acho que essa aqui é uma questão, talvez seja uma das mais relevantes aqui para o nosso papo. São aquelas conversas que podem revelar as nossas vulnerabilidades. A gente vê muito isso nos projetos. Muitas vezes a gente está num processo de entendimento, de empatia, e a gente acaba descobrindo, né, questões que precisam ser resolvidas, problemas, né, que a organização precisa resolver. E muitas vezes as pessoas que estão envolvidas com aquele problema, seja um líder de uma área, ou as pessoas que lidam, um especialista que está envolvido naquele setor cujo problema foi mapeado, né, elas assumem uma posição de defesa, né, Dudu?
porque aquilo ali de alguma maneira está revelando uma vulnerabilidade, né? Ou da própria pessoa, ou da organização, ou da área, ou do setor. E isso acaba sendo um entrave para o projeto avançar, né? A gente tem N exemplos disso, né, Dudu? Demais, cara. Eu lembro de um projeto que a gente fez, que houve a gente envolveu várias pessoas da organização, de várias áreas, e as pessoas foram a campo, conversaram com vários stakeholders, aí descobriram determinados problemas e gastaram tempo mesmo refinando isso, tentando entender os vários aspectos, né, envolvidos naquele problema, as causas, etc. E quando isso foi apresentado para uma das lideranças, gerou uma resposta assim, até agressiva, né, Dudu? Você lembra disso? Eu não sei se a gente está pensando. Se o que eu estou falando é o que você vai pensar. Aconteceu várias vezes, né? É quando você culpa o mensageiro, né? Não, porque expõe uma grande vulnerabilidade. Então a empresa acha que a solução dela é perfeita. Ou que, beleza, pro que ela entende que é valor, tá atendendo. E a gente põe as pessoas para ir em campo e elas descobrem que não é bem assim não. Né? Pode até gerar valor para você, mas para o seu cliente, pro perfil do seu cliente, tem problemas e tem vários problemas. E aí se a organização, ou as pessoas, a gente está falando bem das pessoas no fundo, né? Se elas não têm a mentalidade certa para ouvir esse tipo de coisa, cabeça aberta, o que elas vão fazer é entrar no modo de defesa, né? Elas vão começar a argumentar, defender. E muitas vezes rola até um boicote, né? Boicote. E aí se perde a oportunidade de melhorar, de evoluir. Porque você colocou uma barreira para não ouvir a realidade. E aí, gente, acho que esse é um ponto importante da gente aprofundar um pouquinho. A gente precisa ter muita sensibilidade quando está lidando com vulnerabilidades, né? A gente precisa ser empático com as pessoas, né? Ninguém gosta assim, pelo menos inicialmente, né, de se mostrar vulnerável. Eu acho que essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Sim. A capacidade da gente assumir as nossas vulnerabilidades e não ter medo de escondê-las, né? Porque esse é o primeiro passo que a gente pode dar para o quê? Trabalhar essas vulnerabilidades, para que daqui a algum tempo passe a não ser uma vulnerabilidade, né? De repente eu posso evoluir naquela questão. E eu lembro também, já de outros projetos que a gente fez, eu estou lembrando aqui de um CEO com quem eu conversei, e nesse projeto, quando a gente levou os resultados da nossa imersão em campo, né, dessa etapa de empatia, o CEO foi confrontado com realidades muito diferentes da que ele imaginava. Sim. Né? E a reação inicial dele foi de defesa. Foi de negar ou de questionar todo aquele trabalho de empatia. Mas como era um CEO e uma pessoa muito, muito bem preparada, ele soube, né, vencer essa resistência inicial e depois abraçar aquilo ali como uma realidade a ser trabalhada, inclusive patrocinou esse projeto na época, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção, né? Porque realmente lidar com as nossas vulnerabilidades não é uma coisa fácil. Acho que vale anotar no post-it, né, Ciso? Né? Abraçar as vulnerabilidades. Acho que essa é uma questão relevante. Tem um outro tipo de conversa difícil, que eu acho que essa é uma das coisas que mais está acontecendo atualmente. Aí eu falo da sociedade como um todo. A conversa ela é considerada difícil porque a gente fala sobre complexidades. Uhum. A gente está vivendo um mundo de superficialidades, né? Você pega um tema complexo, a pessoa escolhe uma perspectiva e já emite uma opinião sobre aquela perspectiva, né? E nem se interessa em entender que aquele tema é mais vasto, mais profundo e muito mais complexo do que apenas aquela perspectiva sobre a qual ela está emitindo uma opinião. Geralmente se coloca uma perspectiva binária, né? É ou não tá certo ou tá errado. É isso ou aquilo. É isso ou aquilo. E, assim, nunca é, né? Então, assim, negar as complexidades ou a complexidade de um tema é a pior maneira de você avançar sobre aquele tema, ou de você conversar. Porque, no fundo, você está reduzindo o tema ou a conversa a um ou outro aspecto. Não é isso? Com certeza. Provavelmente colocando um viés em cima, né?
E tem uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que uma conversa difícil, e essa é muito, muito presente nas organizações, que é as conversas em que eu tenho que dar um feedback, ou seja, eu tenho que apontar um erro de uma pessoa ou apontar uma deficiência, né? Os feedbacks que são dados nas organizações. Esse é um negócio difícil também de dar, né? Falar que o outro podia ter feito melhor, né? Esse é um negócio, é uma realidade, né? Muitas pessoas fogem de dar o feedback porque não conseguem, né? Feedback, não sei se você ainda vai abordar o tabu, temas tabus ou já foi? Não, porque você até falou, mas pode falar, porque você mesmo tinha falado de tabu mais cedo. Não deixa de ser um tabu porque, não só para quem quer dar, mas para quem recebe, feedback geralmente é muito mal visto, né? Acho que a razão primeira é que a gente não sabe lidar com feedbacks. É claro que muda de cultura para cultura, eu estou falando de culturas de países mesmo, mas especificamente nós brasileiros a gente tende a encarar feedbacks como uma ofensa pessoal, né? Como uma agressão, talvez, algo que está diretamente virado para a gente, e a gente entra num mecanismo de defesa automático de retrucar, né? De argumentar, retrucar. Então, assim, feedbacks soltos geralmente são encarados dessa forma. Quando a gente fala de uma perspectiva ágil, por exemplo, né, que feedback é um ponto central de metodologias ágeis, o grande lance é você estruturar os momentos de feedback de uma forma que elas não pareçam confrontações pessoais. Porque, na verdade, a gente está dando feedback para outra pessoa crescer, né? E não o contrário, não para diminuir, né? E aí tem várias técnicas legais e tal, e uma que eu tenho um artigo só sobre isso, a gente pode colocar depois, mas tem um artigo só sobre isso, e as orientações que esse autor dá são muito legais. Que é tipo, quando você recebe feedback, é você não falar nada. Você não precisa retrucar nada. É só ouvir. Feedback é para ouvir, não é para responder, não é para argumentar, é para ouvir. E aí você anota esses pontos e você tenta não reagir a eles na largada de primeira. Vai no dia seguinte, passam 2 dias, aí você olha para aqueles pontos de novo e tenta repetir. Legal, o que eu posso melhorar em cada um desses pontos aqui? Faz sentido, não faz? Né? Então são técnicas de como lidar com feedbacks que melhoram esse processamento. Quando isso melhora, quando receber melhora, ouvir feedback melhora, eu acho que uma sistemática de dar feedbacks de forma contínua na empresa também melhora, sabe? Também fica mais fácil, mais fluido. Sabe o que eu penso também, Dudu? É que a gente não é educado e nem treinado, e isso vai, acho que vai desde a educação formal, né? A gente é educado a quê? A conquistar algo, né? A nota, a avaliação. Você é sempre estimulado a alcançar e a conquistar. Você não é estimulado a aprender, a se desenvolver, a identificar erro e aprender com eles. A gente não é educado para isso. A gente fez prova a vida inteira, né? A meta era passar na prova. E aí, óbvio, se eu fico sempre buscando o prêmio, né? Na hora que alguém, além de não conseguir o prêmio, alguém chega e fala para mim, né, o que não tá legal, o que eu preciso melhorar, e geralmente vem uma posição defensiva, né? Aproveitando que você tocou nesse assunto, eu queria que a gente conversasse agora sobre, assim, a gente meio que caracterizou alguns tipos, é claro, gente, que devem ter N características, né, de conversas que as tornam difíceis, né, para mim, ou para você, ou para qualquer pessoa. Inclusive, escreve aí, gente, comenta aí onde você está assistindo essa conversa, comenta aí o que é uma conversa difícil para você, né? Para a sua empresa, né? O que caracteriza uma conversa difícil? Acho que é importante a gente conhecer, assim, outros tipos, né, de conversas difíceis. É legal a gente ouvir. Mas eu queria começar agora a pensar, Dudu, junto aqui, como que a gente pode, então, diante de todas essas dificuldades, favorecer essas conversas difíceis. Me conta um pouco, assim, lá da Design Think Conference, né? Quais são os caminhos, então, que a gente pode percorrer para favorecer essas conversas, para criar
uma situação em que isso aconteça de uma forma natural e produtiva e tal. Não sei se eu tenho a resposta para isso, não. Né? Não é. Mas a gente tem, talvez, ideias, né? Eu acho que o ponto é, de fato, deixar um espaço aberto e seguro para as pessoas terem essas conversas já é o principal. É meio que uma lógica de ciclista e ciclovia. Sim. O pensamento tradicional é tipo assim, não precisa colocar ciclovia porque não tem gente andando de bicicleta na cidade. Mas na real é o contrário. Se você coloca a estrutura, as pessoas virão, elas usarão aquele espaço. Terão mais ciclistas a partir de uma estrutura colocada. Acho que é a mesma lógica, sabe? Se você constrói uma estrutura que as pessoas podem ocupar e usar para esse tipo de conversa, elas virão, cara. Cara, super legal você estar falando isso. Cis, acho que isso podemos anotar no post-it, né? Criar um ambiente favorável. E legal, eu e Cis estávamos conversando agora há pouco, antes da gravação, sobre essa coisa de criar um ambiente favorável. E aí, eu acho que tem duas perspectivas. Eu, pelo menos, consegui pensar em duas, pode ser que tenham mais. Ambiente físico, tem tudo super a ver com a ciclovia. Sim. Então, assim, cara, você vai ter uma conversa difícil, seja na sua empresa ou qualquer outro contexto, cara, escolhe um lugar, né? Então, por exemplo, dentro da empresa, será que é numa sala de reunião que é o melhor lugar para conversar sobre determinado assunto? Será que aquele ambiente que você está escolhendo, o ambiente físico, a sala de reunião, ele não está carregado de simbolismos que podem prejudicar essa conversa mais franca e mais aberta? Será que, sei lá, não vale a pena sair para tomar um café? Né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa do ambiente físico. A gente está vendo isso, né, Dudu, nas organizações. Tem muitos projetos de inovação que estão acontecendo fora dos ambientes corporativos, em ambientes fisicamente mais descontraídos, para que as pessoas se soltem mais. Total. Né? Daquela... de um tanto de códigos culturais, né, que elas carregam, né? Isso é muito comum, assim, o ambiente físico influenciar, né? Tá acontecendo, e as empresas também estão montando esses espaços dentro, né? Assim, geralmente são espaços que solte a criatividade das pessoas, que possa rolar workshop e tudo mais, mas também podem ser lugares para ser ocupados para terem esse tipo de conversa, né? Mas não dá para ficar só no espaço, né, Dudu? Porque a gente também tá vendo muita empresa criando esses espaços, mas as conversas acontecem do mesmo jeito que elas sempre aconteceram, né? Exatamente. Acho que... Não, você tocou num ponto importante. Assim, beleza, o espaço está dado, mas ações para engajar as pessoas a utilizar esse espaço são necessárias. Assim. Não é só, galera, tem a sala lá, tá? Vai lá. E para entender que existe uma lógica nova de conversa, Sim. de colaboração, de Sim. cocriação, né? Sim, então iniciativas que engajem as pessoas a utilizar esse espaço para esse tipo de coisa. Seja para criatividade e inovação, seja para conversas difíceis que vão permitir, vão facilitar as inovações depois, né? Sim. Tem um outro aspecto que eu falei do ambiente, um é um ambiente físico. A outra é um ambiente pessoal. Eu tô cunhando essa expressão, mas nem sei se a expressão é essa, mas é assim, é preciso realizar uma conversa difícil? Será que é um momento, hoje eu tô, sei lá, muito cansado, eu tive um dia difícil, eu tô estressado, eu tô vivendo uma situação difícil, será que a energia, como que eu tô me sentindo, pode influenciar o modo como eu vou conduzir uma conversa? Certamente, né? Com certeza. Você, assim, o seu estado de espírito, a energia que você está naquele dia, né? Ou mesmo do seu interlocutor, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento, você conseguiu identificar aquilo e fala, poxa, será que esse é o melhor momento da gente ter essa conversa, né? Então esse ambiente tem a ver também com o estado de espírito das pessoas, né? A situação, né? É uma coisa da gente estar atento, né? Total. Eu acho que para favorecer as conversas difíceis, certamente a gente precisa promover, né, e assumir uma postura empática. Como que seria isso, Dudu, na sua opinião? Assim? Como que eu posso assumir uma postura empática para, de fato, estabelecer uma conversa franca, aberta, produtiva? A gente até já falou sobre isso, é uma coisa que eu acredito muito quando a gente fala de postura empática, é de escutativa. É de você ter uma atitude mais de escutar do que de falar. Isso pode ser o gestor daquela equipe, pode ser o RH, pode ser o líder direto, pode ser colaborador com colaborador, assim.
ou pode ser entre famílias, entre amigos, geralmente a gente fica nessa ânsia de... A gente tá ouvindo a pessoa falar, a gente tá pensando na resposta. Ou então no que a gente quer colocar em cima, no que a gente quer contrapor, né? E a gente não ouve nada. Ouve um pedacinho e fala, não, então eu vou colocar isso na sequência. E não é esse o caminho, né? Quando a gente fala de escutativa, é de fato estimular a outra pessoa, né, no caso, a se abrir, assim. É super interessante isso que o Dudu falou, porque geralmente quando você está tendo uma conversa difícil, que alguém está expondo uma perspectiva, um ponto de vista com o qual você não concorda, né, na hora que você está ouvindo aquela exposição, aquela argumentação, a tendência nossa, eu convido você a prestar atenção nisso, preste atenção em você quando isso está acontecendo. Se não é verdade isso que eu vou contar aqui, ou se não é muito comum isso. A gente assume uma posição na hora de pensar qual é o argumento com qual argumento eu vou refutar. Em vez de parar para continuar ouvindo mesmo tudo que aquela pessoa tem a dizer, eu já passo a não escutar mais. E enquanto a pessoa continua falando, eu já estou só pensando e formulando e elaborando o argumento. Ou seja, eu não estou ouvindo mais. Na primeira coisa que aquela pessoa falou, que confrontou alguma crença minha, eu já passo a não ouvir e já começo a bolar um argumento. Né? Ou seja, definitivamente essa conversa não vai produzir efeito. Né? Com certeza não. Eu estou lembrando de uma experiência recente com um projeto de uma colaboradora, é um projeto de CX, de Customer Experience. A gente apresentou os resultados e uma colaboradora fez um questionamento muito legal, só que muito dedo na ferida, assim, sobre uma questão que ela se sentiu incomodada com o que a gente apresentou. Inclusive era uma questão racial, era uma colaboradora negra e ela se sentiu incomodada. A primeira atitude da empresa foi chamar o RH, foi tratar como se fosse, não, temos um problema. A pessoa está questionando o projeto, que é não sei o quê, que não está vestindo a camisa da empresa, virou um caos, assim. E eu virei pra eles e falei, não, isso não é um problema de RH, assim, eu tô falando problema de RH no modo antigo de a gente falar de RH, né, geralmente, né, antigamente, quando o colaborador falava RH, já ficava com medo, né, tipo assim, nossa. Não, e nem é um problema, né, essa é uma questão que a gente precisa conversar a respeito, não é um problema, né? Exatamente, aí eu falei com eles, deixa eu falar, a gente tem que empatizar com essa pessoa, eu quero ouvir ela, eu quero que ela fala tudo que ela acha sobre esse projeto, tudo que ela tá pensando e tal. É o primeiro passo, assim. O primeiro passo é ouvir, é escutar o que a pessoa tá pensando, tá sentindo, tem a dizer e tal. A partir disso a gente pode continuar o diálogo, mas o primeiro passo é ouvir. Né? A escutativa, ela pressupõe isso, gente. Ouvir, né? Ficar em silêncio, ouvindo, e tentando entender de fato o que a pessoa está fazendo. E aí eu estou me lembrando aqui de uma técnica de negociação, que é a técnica do espelho. Mas aqui eu vou transpor essa técnica para esse contexto da empatia, não necessariamente para a negociação. Que é o seguinte, quando uma pessoa fala uma coisa, escute atentamente tudo o que ela falou. E logo depois que ela falar, ou na medida em que ela vai falando, você fala assim, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Você disse que tal e tal coisa, tá? E eu estou entendendo que o que você está dizendo aqui, e a conclusão daquilo. Porque se você ouviu atentamente, muito provavelmente você vai consolidar isso. E você, com essa fala, você tá deixando claro para o seu interlocutor, primeiro, que você o ouviu atentamente. Sim. E que você compreendeu tudo que ele quis dizer. Porque se porventura você falar isso e eventualmente o seu entendimento for um pouco diferente, ele fala assim, não, é mais ou menos isso. Ele pode falar algo para você entender melhor o que ele queria dizer ou para eventualmente consertar alguma coisa que você entendeu errado. Mas que fique claro, porque muitas vezes os debates acontecem porque alguém falou e a pessoa não entendeu exatamente a perspectiva do outro. Então essa é uma técnica interessante, né? Pare para ouvir, sim, ouça tudo, depois reforce. Olha, você me contou então que é isso e eu estou entendendo que é isso. É isso mesmo? Ou seja, o ponto de partida para a conversa, aí sim, quando você vai expor seus argumentos,
ele é um ponto em comum, um ponto consensual. Ó, então tá, entendemos muito bem o seu ponto de vista. Agora deixa eu falar e vamos ver se a gente entende. Para depois a gente partir para algum tipo de busca de entendimento ou de consenso, né? Que é uma coisa que eu coloquei, que é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Ouvir antes de falar, você acabou de dizer isso, procurar entender. E eu acho que o passo seguinte, quando a gente tem um entendimento claro de que há pontos de vistas diferentes, é a gente, antes da gente ficar argumentando, né, o que eu penso diferente de você, é a gente procurar as convergências. Sim. Então, ou seja, você explica, você me conta qual que é o seu entendimento sobre essa questão. A gente consolida que eu entendi o que você quis dizer. Vice-versa, eu conto para você. Você consolida e fala, olha, então eu entendi. Então estamos entendidos que o que eu queria dizer é isso e o que você queria dizer é essa outra coisa. O que há de comum? A gente usa isso, né, Dudu? Nos nossos projetos a gente usa. Né? A gente diverge para depois tentar encontrar, né? Mas não tem nada em comum. Eu faço essa pergunta, essa provocação. Será que não tem absolutamente nada em comum? Pode ser que sim. Eu acredito que existem assuntos e temas que pode ser que não exista nada em comum. Pode ser. Inclusive, acho que uma das reflexões aí tudo bem se tiver divergências. Acho que a questão não é evitar divergência. Pode sim ter pensamentos distintos. É claro, desde que o pensamento distinto não queira dizer ameaçar a vida do outro lado, né? Tirando esse tipo de divergência sem noção, que extrapolha os pressupostos básicos de civilidade, respeito e etc. Se não for assim, visões distintas, não necessariamente é ruim, às vezes é bom, né? Você tem a sua visão, eu tenho a minha. Tem pontos em comum, provavelmente, alguns pontos vão estar em comum, ou não, de repente não tem. Mesmo assim é possível colaborar. Né? Eu tendo uma visão específica, você tendo uma outra visão, mesmo assim a gente pode chegar num denominador comum, sabe? A convergência não é necessariamente identificar algo que a gente pensa igual, mas como que o seu diferente e o meu diferente podem convergir para uma coisa... Podem se somar e agregar de uma forma legal, né? Interessante, que gere valor para os dois. Não é convencer, não precisa mudar a sua cabeça, não precisa mudar a minha, né? Legal demais. Inclusive, só um parênteses, a gente sempre tem esses brindes de final de ano, né? E ano retrasado, Ciso, a gente fez um zine, né? Que era o Diverzine, foi uma publicação que todo mundo do escritório escreveu sobre divergência. Eu lembro de ter recebido, nessa época eu ainda não estava na DTG, eu lembro de ter recebido, foi muito legal mesmo. Muito legal. E é um assunto que a gente precisa conversar mais, né? As pessoas, as organizações. Vamos parênteses aqui, mas a gente pode entrar mais em outro papo. A gente já está chegando no final e eu queria só trazer mais uma última reflexão. Depois eu queria repassar isso. Legal, que é o seguinte, quando a gente está tendo uma conversa difícil, a gente é uma coisa que eu falo, essa frase quem me conhece certamente já ouviu. Eu costumo dizer o seguinte, a gente pode e deve ser duro com os problemas, com os contextos, mas sendo respeitoso com as pessoas, né? Eu posso ser duro para falar de um assunto, né? Mas sem desrespeitar. E eu vou contar um caso rapidinho aqui. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e um dos sócios, e por ter trabalhado muitos anos, eu acabei, né, desenvolvendo uma intimidade muito grande, não só profissional, mas também pessoal, com várias pessoas, inclusive com sócios. E eu lembro uma vez que um dos sócios me chamou para uma conversa muito difícil. Ele literalmente me chamou na chincha, tá, gente? Ele expôs uma série de desconfortos e insatisfações que ele estava tendo com algumas coisas que estavam acontecendo e que eu, como líder daquela área, eu era responsável. E foi uma conversa muito difícil, muito dura. Não foi fácil ter essa conversa, mas em nenhum momento esse sócio, esse líder, ele me desrespeitou, ou me desconsiderou, ou questionou o meu caráter ou as minhas intenções.
né? Então, ou seja, foi muito difícil, não foi legal. Nossa, eu saí arrasado dessa conversa, mas interessante é que eu saí ao mesmo tempo arrasado, mas com uma satisfação. Foi muito doido isso. Como que, né, você sai arrasado, mas ao mesmo tempo satisfeito? Porque eu entendi que aquela conversa foi uma conversa necessária, ela me abriu os olhos para várias coisas, ela acabou sendo o ponto de partida para algumas mudanças que a gente precisava fazer, para uma série de aprendizados que eu precisava ter. E eu vi que era possível sim, né? Num ambiente de respeito, num ambiente em que de muita ética, né? Foi possível a gente ter uma conversa dura sobre um negócio, né? Então, assim, foi um grande aprendizado, né? Eu acho que essa é uma questão que todos nós precisamos aprender e colocar em prática. Sim. É legal fazer essa retrospectiva sobre esse momento, né? Legal demais. Sobre como que ele aconteceu e por que ele foi bom no final. É interessante até pensar em retrospectivas de conversas difíceis que foram ruins. Você não sentiu assim, você sentiu, na verdade, nossa, né? Não e por que isso aconteceu? Porque na próxima você pode melhorar a pegada, né? Exato. Será que é porque eu fiquei tentando convencer o outro? Será porque eu não escutei direito? Conta aí pra gente, você já teve alguma conversa difícil, mas que no fundo ela foi boa, ela foi proveitosa, ela foi produtiva, ela aconteceu num ambiente favorável, né, onde houve respeito, né? Conta pra gente, vai ser legal, comenta aí. Sim. Conta pra gente como é que foi direitinho aí eu vou passar rapidinho pelas conversas difíceis que foram propostas pelos atores. É porque a conferência tem uma pegada, tem uma influência, uma referência em teatro. Até porque o Adam Lawrence, que é tipo o papa do self design, mas o cara é um ator. Ele era ator. Que legal. Então você imagina o jeito que ele o jeito dele ser o host da conferência é um negócio muito legal, porque ele transfigura vários papéis ali no meio, é muito massa, enfim. E aí os palestrantes, eles são chamados de atores e eles são desafiados a experimentar fazer alguma coisa que eles nunca tinham feito antes na vida, assim. Lá, na conferência, durante a fala deles, enfim. Legal. Deixa eu passar rapidinho pelos temas. O primeiro foi uma conversa difícil para qualquer designer que estava lá. Porque foi de um cara chamado Peter Bosz, se eu não me engano ele é holandês, e a fala dele foi sobre desconstruir empatia. E ele descascou a empatia. Caramba! Ele descascou. E aí um dos principais pontos que ele falou, que mais me marcou, foi que empatia, por natureza, ela é seletiva. E ele deu vários exemplos mostrando que é mesmo. E aí ele colocou lá esse exemplo que é muito marcante, né? A gente, por exemplo, sentiu muita empatia por aquele menininho morto na praia, imigrante tentando entrar na França. Um refugiado. Refugiado tentando entrar em algum país europeu. Pô, empatia bateu no teto quando a gente viu aquela imagem lá. Em compensação, a gente sente pouca ou nenhuma empatia por um barco de refugiados. Provavelmente tem gente morta lá, porque é tanta gente. E a gente para de sentir empatia aí. E aí uma das seletividades da empatia que esse autor trouxe, é que no individual a gente tende a sentir empatia, pelo coletivo não. Olha aqui. Cara, demais. Que bizarro, né? Enfim. Acho que tem super a ver mesmo. Deu muito... Acho que a gente, o ser humano, ele tem essa capacidade, assim, né? Por exemplo, alguém que você conhece, ou mesmo alguém que você não conhece, por exemplo, perde uma pessoa, né? Querida, e você está vendo uma pessoa muito triste, né? Sim. De alguma maneira você se conecta aqui, se você um dia já perdeu alguém também, você se conecta. Acho que tem uma questão da empatia que é natural do ser humano, pelo menos eu penso assim, que é essa coisa meio da emoção mesmo. A gente se conecta emocionalmente com as pessoas. Mas eu entendo essa coisa, é seletivo porque aquilo que vai além da emoção que eu também consigo sentir, aí eu já entendo que é seletivo mesmo. Exatamente. Como lidar com isso, né? Então fica o ponto de interrogação que o próprio Peter Bosz trouxe pra gente. Depois teve uma fala muito legal de uma artista, na verdade inclusive ela é esposa do Adam Lawrence, ela é artista, mas ela era enfermeira. E ela viu inúmeros processos de morte. Nossa, cara. E ela conseguiu identificar padrões em momentos onde as pessoas estão morrendo, sabe?
Tanto de pacientes terminais quanto de idosos, por exemplo. Enfim, dos papos difíceis. Muito seja interessante. o maior, um dos maiores. E isso me conectou com algo recente também, que é um projeto do André Kisser, o guitarra do Sepultura. Recentemente a esposa dele faleceu, ela estava com câncer. E aí eu ouvi um podcast com ele falando sobre justamente como é difícil ter conversa sobre morte. A gente não tem, a gente evita o tempo todo. E de fato, quando acontece de alguém conhecido, alguém que a gente ama, familiar, sei lá, morrer, o tanto de coisa que a gente tem que enfrentar no momento mais vulnerável, mais triste da nossa vida. Porque a gente não se prepara, porque a gente não conversa sobre isso, sabe? E ela tocou nesse ponto também. Enfim, conversa importante pra ter. E eu acho que é super relevante, inclusive, para as organizações, sabe? Ter esse tipo de conversa. Vamos tentando fazer uma metáfora, né? Sobre quais mortes a gente pode falar dentro de uma organização, né? Quando eu saio da organização, quando eu sou demitido, quando eu quero sair, quando a gente precisa matar um produto, um serviço, para começar um novo. Esse paralelo é legal. A gente também não falou sobre isso, né? Quando a gente quer inovar, né? Assim, começar uma coisa que a gente nunca fez. Sim. E abandonar coisas que a gente está fazendo, né? A gente não fala sobre isso, né? Total. Outro papo, dessa vez com uma artista, também artista visual, mas as artes que ela faz são baseadas em vídeos. Ela chama Pauline Outeten. Ou por aí. Acho que não sei se ela é alemã, sei lá. A arte dela está baseada no cotidiano das pessoas. Então ela coloca uma câmera na rua, nas cidades que ela vai, e ela passa a filmar as pessoas. E quando ela observa um comportamento interessante, ela vai e aborda essa pessoa e pede para ela repetir esse comportamento de diferentes formas, assim. Olha que doido. É muito legal porque é pegar o rotineiro, o casual, e ao mesmo tempo ela colocar o toque dela da repetição e tal. A fala chamou Look Closer. E tem tudo a ver com o que o designer faz, tem tudo a ver com um momento de pesquisa que a gente presta atenção nos detalhes, assim. Por que as pessoas fazem determinadas coisas, por que elas repetem, por que elas dizem. Tem tudo. A questão da observação propriamente dita, né? Sim. Tem uma designer, ela é uma ela é uma executiva da IDEO, a Suri, esqueci o nome completo, mas a Suri. Eu tenho um livro dela que é muito legal, que é um livro de pesquisa, de cotidiano também, que ela foi pra rua e fotografou cenas de rua, né? Das pessoas fazendo intuitivamente as coisas. Então, por exemplo, quando eu tô com muita coisa na mão e eu preciso conversar no telefone, eu faço assim, né? Tem tudo a ver. Como que o design pode interferir nesse uso, por exemplo, de um objeto quando as mãos estão ocupadas, né? Sim. E aí ela tira várias fotos sobre assim, pessoas com sacola, de pendurando coisas. É muito legal, né? Fruto de observação. Né? Mesmo que você ainda não saiba o que você vai fazer com a sua observação. Mas ela tem um olhar tão atento que ela fala assim, aqui tem coisa. Exatamente. Pra gente tentar resolver, né? É muito legal. Muito massa mesmo, assim. Aí depois eu fiz o meu workshop, que foi... Eu chamei de empatia radical, mas na verdade eu vendei as pessoas. Elas tinham que andar na sala vendadas e eu toquei uma música, e enquanto eu parava a música, elas tinham que começar uma conversa com alguém que estava colada, né? Então tinha um negócio de toque também, né? Tá. E essa conversa tinha que ser sobre questões não profissionais e elas só poderiam dizer, conte-me mais e por quê. Foram as instruções que eu dei pra elas. Legal. Então elas fizeram essas conversas, várias rodadas, né? Eu fiz várias rodadas e depois eu fiz uma última rodada sem a venda. Então elas poderiam enxergar de novo. E aí depois a gente sentou e a gente conversou sobre como foi a experiência, né? Eu fico imaginando que dependendo do que uma pessoa conta, vendado deve ser... Eu tô imaginando, tá? Eu fico imaginando que pode ser mais fácil eu falar assim, pô, me conta mais disso aí. Mas dependendo do tema, do que ela estiver falando, olhando pra minha cara, eu provavelmente eu não vou falar assim, não conta mais não, né? Total. Deve ser... Inclusive, esse lance de conversas difíceis, um feedback de uma participante deu depois, é que ela se sentiu mais aberta a abordar certos assuntos que sem a venda
ela não abordaria. Aí como ela também é designer, ela começou, é uma austríaca, ela começou a fazer a conexão de, nossa, e se eu levasse essa lógica de não olhar diretamente para uma pesquisa que eu faço na casa das pessoas. Ô Dudu, olha que legal você tá falando, cara. E aí eu queria provocar você que está assistindo a gente aqui. Quais são as vendas que estão impedindo a gente de conversar, né, sobre determinados assuntos? Porque ela contou isso, né? Com a venda, sem a venda, ela não conseguia conversar. Ou seja, o que está impedindo a gente de conversar? O que está vendando a gente? Sim. Né? Sim. Enfim, foi bem legal. Legal. Tive feedbacks interessantes. Então eu vou repetir esse workshop em outros momentos. E aí, para fechar o primeiro dia, foi uma autora, ela escreveu um livro sobre isso, Genick, e a fala dela foi sobre intoxicação. Ela era uma alcoólatra. Tá. Na verdade, ela ainda se reconhece assim, porque ela sabe que essa coisa não é uma coisa que acaba de uma hora. Se ela beber de novo, ela provavelmente pode voltar com um ciclo. Ela falou umas coisas muito interessantes, e pra mim é muito marcante, porque meu pai e eu tenho esse lance, né? Eu falo com todo mundo, eu gosto de cerveja artesanal e tal, o que é meio contraditório eu falar isso, já que meu pai é alcoólatra, né? E isso trouxe, sei lá, vários sofrimentos na minha vida. E ela falou sobre isso de uma forma tão aberta, assim, uma conversa super difícil e tal, e expondo as vulnerabilidades dela. Foi que legal, super hein, cara? fala, assim. Enfim, ela fechou esse primeiro dia. No segundo dia, a pessoa que ia falar, ela teve algum problema de saúde, ela não pôde, e aí no lugar, às pressas, elas convocaram uma pessoa muito legal. É uma cientista, ela chama Annabelle, e ela é uma mulher trans. Tá. Que tá no ano 7 da transformação para mulher, né? Então a fala foi sobre ela contando a experiência e as lutas e os sofrimentos desse processo. Do processo, né? Inclusive me lembrou aquele filme Boneca Dinamarquesa. Acho que eu lembro desse filme. Boneca ou Mulher Dinamarquesa? Não lembro, enfim. Alguma coisa desse tipo, que é a mesma coisa, né? É um homem passando por uma transformação para mulher. Me lembrou isso, a história, porque nesse filme era um homem casado, né? E a Annabelle, ela é casada com a esposa que ela se casou antes da transformação. E ela ainda é casada e tem filhos. Então ela contou, por exemplo, como a experiência, né? Como os filhos se sentiram em relação a isso. Outra conversa super difícil. Cara, que doideira, hein? Conversa super difícil e super atual, cara, que também eu acho que deveria estar acontecendo nas empresas, porque é uma conversa sobre gênero, assim. Sim. Enfim, muito legal também o papo da Annabelle. E aí, deixa eu ver outro interessante. A Débora, ela fechou aí o segundo dia mais de breakout sessions, né? Então ele tem menos falas. E aí, para fechar, foi uma pesquisadora chamada Débora Nass. E aí ela falou, a fala dela a Better Tech Innovator. Então, a conferência geralmente é assim, na última fala, eles geralmente descem o chão para algo um pouco mais, digamos, concreto em relação a inovação ou organizações e tal. E foi esse o caso. Então ela falou sobre tecnologia, de fato, sobre como a gente usa a tecnologia a favor do que as pessoas precisam e não colocar a tecnologia primeiro e tentar descer goela abaixo das pessoas. Entendo. Ela deu vários exemplos disso, ela inclusive deu um framework muito legal, que a imagem que está aparecendo aí. Enfim, outro papo legal, um pouco mais pé no chão, mas que fechou muito bem esse segundo dia aí. Pô, legal. Você me falou uma coisa, quando você começou a contar do evento, do host. Do Adam Lawrence. E que ele também era ator, né? Ator. E que essas habilidades ajudaram a promover uma experiência diferente, né? Mais rica e tal. E eu fiquei pensando o tanto que às vezes uma conversa difícil, ou um processo que exige empatia e botar as pessoas para conversar, para colaborar, para co-criar, o quanto às vezes é necessário
mais do que só importante, é necessário ter um elemento de fora, né? Alguém que facilite essa conversa, que facilite essas interações, que traga um jeito novo das pessoas interagirem e conversarem, né? Eu acho que muitas vezes a gente se vê nesse papel, né, Dudu? Assim como consultoria, né? O quanto que a gente percebe que se não tivesse esse elemento externo à organização, seria muito difícil a organização caminhar, né, no sentido de colaborar, de conversar, de tocar em assuntos críticos e ter essas conversas difíceis para depois convergir e encontrar uma solução. O quanto que é importante ter esse papel do facilitador, do moderador ou do consultor, que muitas vezes a gente até nesse papel a gente se vê nisso, né, Dudu? A gente tem uma certa licença para falar ou para provocar determinadas discussões que muitas vezes a pessoa da empresa não tem, né? É incômodo, é desconfortável dela promover aquela discussão ou dela começar, né? E a gente nesse papel de facilitador, mediador, condutor e muitas vezes consultor também, esse é o tipo de coisa que favorece, né? A gente está falando de favorecer um ambiente para isso acontecer, né? Isso certamente favorece, né? Com certeza. Acho que um facilitador externo ele assume uma neutralidade que é bem-vinda nesse momento, né? Eu tô lembrando de um caso, por exemplo, de um workshop que tava eu e o Paulo fazendo. O Paulo é meu sócio, né? A gente estava com um workshop de integração entre equipes de TI e transformação digital que não estavam se entendendo. Não coincidentemente é porque os gestores não se entendiam e aí as equipes consequentemente não. Então a gente estava com essas duas equipes literalmente divididas ao meio. O workshop estava rolando entre as equipes primeiro. E o que a gente estava vendo eram os gestores pautando as suas equipes para o que eles queriam que fosse colocado lá. Nas perguntas que a gente tinha colocado, que a gente, né, pediu para eles responderem. Em determinado momento, e tá aí o poder de um facilitador externo, né? O Paulo simplesmente falou assim, quer saber? Gestores, troquem. Gestor de TI, fica lá. Você vai para lá no time de transformação digital. E gestor de transformação digital fica aqui na equipe de TI. A dinâmica do negócio mudou completamente, assim. Se fosse um facilitador interno, será que ele teria esse jogo de cintura ou até a licença para fazer isso, né? Essa licença para fazer isso, dificilmente, eu acho, sabe? Então, verdade. Então, assim, um facilitador externo é bem-vindo nesses casos. Por mais que parte do nosso trabalho hoje em dia seja formar facilitadores dentro das organizações, né? Muito legal demais, legal demais. Gente, acho que a conversa foi boa demais. Opa! Ô, Dudu, obrigado, cara. Você ter compartilhado aí tudo que você viveu nesse evento, um evento incrível, né? Tão bom, né? Não só participar, mas sobretudo ter alguém, né? Para trazer e compartilhar. Espero que vocês tenham gostado também. Cara, manda comentário, comenta aí, vamos ampliar essa conversa. A gente vai, ao longo aí das próximas semanas, conversar isso aí através das redes sociais, conversar sobre esses assuntos, tá? E é super legal ter a participação de vocês. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do Anota no Post-it. Ciso, brigadão. A gente vai compartilhar, gente. A ideia é que a cada encontro nosso, esses registros que o Ciso está fazendo, eles vão ser compartilhados através de um link, tá? A gente vai publicar isso aqui nas nossas redes, tá? E vocês vão poder ter acesso no Miro, que é uma plataforma de colaboração, muitos de vocês conhecem, essas anotações que o Ciso fez nos post-its, né? E a gente compartilhar um pouco disso que a gente conversou aqui, tá? Nos próximos encontros a gente vai falar de outros assuntos, terão outras pessoas, tá? Não só aqui da DTG, mas também, eventualmente, a gente vai chamar umas pessoas de fora também para conversar. É isso, agradecer demais ao Thales também, que deu uma puta força aí na questão técnica, aí na gravação. E é isso, gente. Valeu demais. Valeu. Até a próxima. Valeu.